Olá, estudantes da segunda série do ensino médio. Eu sou o professor José Carlos Coelho, da disciplina de arte. E nesse vídeo a gente vai falar sobre renascimento. Mais renascimento, toda vez a gente vai falar de renascimento, porque temos muita coisa que falar de renascimento. E vamos principalmente à característica do renascimento, principalmente do Quattrocento, né? Então, o segundo período cronológico do renascimento, o Quattrocento, de forma sucinta, tem as seguintes características. Criação da perspectiva linear. Você lembra que no Trecento lá o Giotto já queria fazer algo parecido ali da profundidade, né? Então a gente vai ter idealização nas esculturas, retorno de ideais de proporções gregos-romanas na escultura. Então volta, né, aquela ideia de buscar toda a geometria, né? Retorno da nudez nas esculturas, uso do contraposto nas esculturas. Então é todo um resgate greco-romano, né? Porque a arte renascimento, renascer os ideais clássicos. Aí vem o nome. Então vamos lá, renascimento do Quattrocento conta com 3 grandes artistas representantes, conhecidos como a Santíssima Trindade do Quattrocento. Primeiro, o Masaccio, né, de 401 a 428, pintor, né? O Donatello, somente escultor. O Brunelleschi, arquiteto e escultor. Né? Então a gente, lógico, isso aqui vai se firmar muito mais como grande arquiteto ali do Quattrocento, né? E grande idealizador. Característica da perspectiva de quem? Brunelleschi. Brunelleschi, ele foi o cara da perspectiva. Ele, através de um papelzinho, ele fez o furinho e começou a olhar e observar e a retratar aquilo que eles viram. E percebeu, né, que existia profundidade nas coisas. É o que a gente chama da perspectiva linear, com um ponto foco, né? Ponto focal, e a gente ia ver isso, né? E começa isso à base da geometrização, da simetria, de novo, dessa valorização. E enriquece muito mais aquilo que vinha do clássico, né? Aqui a gente percebe, ó, perspectiva, as linhas convergem para um único ponto, né? O que a gente chama de ponto de fuga, o ponto focal. Veja, no desenho e na realidade, entre aspas, na fotografia aqui, tá? Tudo que foi feito antes de Masaccio pode ser descrito como artificial. Isso é do Vasari, né? Que é um dos grandes representantes das biografias do Renascimento, né? Giorgio Vasari. Então aqui, pessoal, olha a ideia de profundidade que Giotto tentou, né? Mas o Masaccio realmente conseguiu representar essa perspectiva, essa profundidade, graças às ideias do Brunelleschi também, de vir e ver que isso era possível, né? Esse volume, essa representação tão intensa na pintura. E olha de novo o ponto focal, né, pessoal? Renascimento, dentro de escultura, o cara que começou trabalhando como ourives, né, aquele cara que esculpia ouro, joias, etc., viveu de 1386 a 1466, escultor italiano, um dos fundadores, né, florentino, não podemos esquecer, né, tão valorizado naquela época, ser da cidade de Florença, né, fundadores da arte renascentista, foi o autor da primeira estátua nua do Renascimento, gostava muito de trabalhar com bronze, né? Não gostava muito de trabalhar com mármore, gostava mais de trabalhar com bronze, porque é derretido, tudo isso aí, né? Foi um grande escultor renascentista e resgatou a técnica do contraposto, que havia sido esquecido lá na Grécia Antiga, né? Então aplica a técnica clássica do contraposto, que é essa perninha curvadinha aí, quebrando o movimento, primeiro o Davi, de 1,58 m de altura, depois substituído na cidade de Florença pelo grande Davi de Michelangelo, né? E também o Gattamelata, que era a percepção do caráter psicológico dos personagens, e de novo a ideia das figuras equestres, que ele vai resgatar, né, aí da influência romana. Esse contexto da Igreja Grandíssima Papal, né, que foi a grande crise que aconteceu de 1378 a 1417, foi nessa época que a igreja quis voltar a Roma, o seu berço, depois de passar desde 1307, situada na cidade de Avignon, na França. Então, o Renascimento ele vai resgatar também a cultura italiana para Roma, né, da igreja para Roma, né? Então tinha essa divisão, né? Quando era em Roma, era Portugal, Dinamarca, Noruega, Flandres, Sacro Império, era um grupo e o outro, e a igreja volta a se unir quando retorna finalmente toda para Roma. Pessoal, a gente falou nesse vídeo um pouquinho mais de Renascimento.
Espero que vocês tenham gostado e até breve.